Você falou do Rolling Stones, né? E tem sempre essa pergunta: Beatles ou Rolling Stones? Beatles ou Rolling Stones? Sem querer desmerecer os Beatles, que foram colossais para a música ocidental, para a música mundial, o impacto que eles fizeram em tudo que veio depois deles, mas eu sempre fui mais para o Rolling Stones, né? Eu acho um som mais, você falou primitivo, uma coisa mais primitiva, eu acho eles um som mais agressivo, né? E eles eram a opção rebelde, né? Entre o Beatles e o Rolling Stones, eles eram uma coisa mais rebelde. Mas é engraçado, porque é como que o Rolling Stones, né? Claro que eles tinham muito blues, Howlin' Wolf, Muddy Waters, toda aquela galera, só a nata, né, do Mississippi, mas o som do Rolling Stones, pelo menos nos 2 primeiros discos, era uma pegada mais até R&B, né? Sim, mas essa é a influência que eles tinham, a influência da música negra. Eu não vou dizer que Beatles também não tinham, porque eles tiveram também, só que eles seguiram num caminho um pouco mais pop, de Beatles, sem desmerecer. A Beatles, de fato, é um fenômeno. As músicas, o catálogo dos Beatles é uma coisa sensacional. Rolling Stones, por causa da própria influência da música negra, porque não foi só blues, eles tiveram influências de Aldo Alexander, por instante, como os Beatles também gravaram Aldo Alexander, Rolling Stones também gravaram Aldo Alexander, eles tiveram influência de soul music, de Don Covey, quer dizer, em geral, e eles, ambas bandas gravaram músicas e botaram com o que eu considero até hoje ser a coisa mais importante. Isso é uma questão de gosto, cada um tem um diferente, alguns gostam, alguns não gostam, mas Rolling Stones e Beatles fizeram releituras, né, vamos dizer, não eram covers. Tem uma linha muito fina, divisória entre uma cover e uma releitura de música de Smokey Robinson, música de Don Covey, música de Aldo Alexander, You Better Move On, por exemplo, a música de Willie Dixon, Little Red Rooster, que foi um sucesso com Howlin' Wolf, mas eles botaram o ame deles, eles botaram uma coisa, a versão deles, fazendo isso. Que é isso que eu considero ser uma coisa muito importante, especialmente para músicos hoje em dia que querem fazer releituras de blues, vamos dizer. E é importante de você pegar a influência, a música, e tentar botar uma coisa sua, entende? Tem que botar a sua versão. Fazer você fazendo aquilo, sem fugir da estrutura original, respeitando certos limites, vamos dizer. É importante de respeitar certos limites, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira diplomática e de uma maneira gentil, quebrando certas regras, sem ultrapassar a linha divisória. Aí você é reconhecido. Bom, é engraçado, eu escutei essa música, o Alamo fazendo isso, ou seja, quem for fazendo isso. Por exemplo, eu recentemente vi o meu companheiro, um cara que aqui no Rio, um pioneiro de música aqui no Brasil, Flávio Guimarães, um ponto de referência. Eu vi um show dele, porque o show dele, fora do blues etílico, é um show de blues que ele faz Jamie Reed, ele faz vários, especialmente Little Walter, James Cotton, essas coisas, mas fazendo uma versão de Flávio Guimarães. Isso eu acho sensacional. O que de trás de volta, aquela coisa que aconteceu lá atrás, né? Sobre esse tema blues. O blues virou uma coisa completamente fora de proporção, escalou numa bola de neve, o negócio, o que é blues, o que não é blues, blues isso, blues aquilo. Blues é uma palavra, é um termo usado que foi, provavelmente, eu não sei, eu acredito que nem os negros do Delta, eles criaram essa palavra, não sei. Era naquela época do Delta, era spirituals, era negros, spirit gospel, igreja. Quer dizer, eu talvez acredito que até talvez Alan Lomax, ou alguém foi no Delta, talvez um branco até, e criou esse termo, blues, como criou o nome jazz. Porque se a gente para pensar, né, o blues lá no delta do Mississippi, naquelas cercanias, na verdade, na virada do século XIX para o século XX, era tudo folk music, né? Era tudo música agrária, música rural. American Folkloric Music. Era conhecido. Tanto é que John Hammond Sr., ele ia fazer um show no Carnegie Hall, um aniversário do Carnegie Hall, não sei bem o que é, e ele tinha incluído Robert Johnson no programa. O programa era anunciado como American Folkloric Music. Pouco ele sabia que Robert Johnson já tinha morrido. Quer dizer, o termo, todos esses termos, por exemplo, as pessoas falam, da onde jazz veio? J-A-Z-Z. Quem é que criou uma palavra como essa? Foi uma expressão criada para, quer dizer, agora virou, no decorrer dos últimos 20 e tantos anos, de lá para cá, foi, essa situação cresceu de uma coisa completamente enorme, muito, muito, muito grande mesmo. Festivais de blues espalhados pelo mundo inteiro,
mas nunca chegando a um ponto de chegar a um ponto alto no nível musical, porque você pode até o maior artista de blues, ou considerado blues, vamos dizer, porque incorpora tantas coisas diferentes, né? Chegou a fazer um sucesso tão grande como as grandes bandas de arena, grandes bandas do mainstream, vamos dizer, entende? Bruce Springsteen, Rolling Stones, Michael Jackson, Madonnas. Nenhum artista chegou. O máximo que eles podem chegar é fazer um show de abertura para fulano, para o Gary Clark Jr. fez para o Rolling Stones recentemente. Steve Ray Vaughan fez não sei para quem antes de morrer. Mas é o máximo que vão chegar, porque não chega no mainstream tal, numa coisa grande tal. Entende? Agora, o que acontece, essas bandas de mainstream, muitas pessoas já falaram para mim, porra, os artistas de blues têm muito a agradecer aos Rolling Stones, né? E aos Beatles, e a Jeff Beck, Eric Clapton, e Jimmy Page, vamos dizer, o British Golden Triangle de guitarristas, né? Por expor o mundo, expor o blues para o resto do mundo. Mas tem uma coisa atrás disso, o outro lado da moeda, que é a coisa mais principal, é que a gratitude maior são desses caras, porque esses caras não seriam nada se não fosse a música de Howlin' Wolf, Muddy Waters, Jimmy Reed. A razão deles terem crescido. Quer dizer, a única coisa que eles fizeram foi dar de volta e retribuir com uma gratidão sincera e uma gratidão pura, né, de expor a música desses caras, porque esse estilo de música estava morto nos Estados Unidos nos anos 60. Ninguém estava interessado em escutar. A mídia, o povo americano estava escutando muita pop música. Bob Dylan, Neil Sedaka, Paul Anka, entende? Cantando lá. Ninguém estava interessado em escutar a música negra de Howlin' Wolf. Tanto é que esses artistas estavam praticamente desaparecendo num túnel. E se não fosse bandas e músicos, como todo esse pessoal que a gente acabou de falar, gravarem essas músicas e levarem de volta para os Estados Unidos e jogaram, olha aqui o que é que vocês têm, que vocês não estão sabendo. Dá uma escutada nisso. E de repente, Muddy Waters está vendendo um álbum, Howlin' Wolf está vendendo records, Chess Studio está fazendo regravações de álbum gravados antes. Eis a grande história ali atrás de tudo, né? E cresceu de uma maneira incrível. Por exemplo, hoje em dia você já tem no mainstream de blues, dentro do Eric Gales, Joe Bonamassa, que acabaram de vieram para fazer shows aqui no Brasil, caras que carregam um certo peso, né? Um grande peso, na verdade, e levando isso para a geração nova, porque houve uma mudança muito grande ali, na minha humilde opinião, um pré a passagem de Stevie Ray e pós a passagem de Stevie Ray. Entendeu? Stevie Ray foi um que, rapidamente, ali, entre 1985 e 1990, quando ele morreu, ele causou um impacto muito grande, trouxe a atenção de muita gente de volta para blues.